Em 1990, uma empresa dos Illuminati voltada para o público infanto-juvenil preparou um jogo chamado INWO, Illuminati Nova Ordem Mundial. Esse jogo foi lançado em 1995, mas não é apenas um jogo, na verdade trata-se de revelações ocultas dos planos, metas e facetas dos Illuminati para os anos vindouros. Vamos analisar cuidadosamente algumas dessas cartas. A carta Pentágono em Chamas refere-se à farsa do atentado terrorista, a qual foi o estopim para disparar uma série de consequências terríveis que estão ocorrendo neste momento nos Estados Unidos e que são relatados em nossos DVDs. Assim também como a carta Ataque Terrorista, o que deixa claro que já estavam nos planos dos Illuminati destruir as Torres Gêmeas. Temos a carta Desarmamento, e essa também já ocorreu. Os Estados Unidos já desarmou o cidadão. E aqui no Brasil, embora não fosse aprovado o desarmamento que a Globo tanto defendeu, mesmo assim as leis ficaram bem rígidas para o cidadão que tem armas em casa. Por que será que os governos estão desarmando os cidadãos? Temos a carta Lei e Ordem. Ainda não aconteceu, mas se esperam para os próximos dias a lei marcial nos Estados Unidos. A carta Poderes Emergenciais. Isso já está se cumprindo. O ato patriota é uma dessas leis. Esta carta representa as grandes empresas engolindo as pequenas. Repare que o olho do peixe tem a pirâmide com o olho que tudo vê, representando os Illuminati. Quando isso finalmente terminar, apenas os Illuminati terão todas as empresas do mundo. Essa outra carta do jogo representa o grampo. E nos Estados Unidos já está ocorrendo há algum tempo o projeto Eclon, onde são armazenadas todas as conversas telefônicas, e-mails e outros tipos de comunicação da população. Esta carta é a corretiva política, representa a ditadura, fascismo. Quem não está do lado do governo está contra ele e deve ser executado. Esta é a carta Epidemia e Quarentena. Eu creio que não seja necessário comentar sobre ela. Esta é a carta Reescrevendo a História e fala de uma das facetas dos Illuminati. No menu desse mesmo DVD tem informações sobre esta carta. Esta é a carta Subliminar. Procure informações sobre ela também no menu do nosso DVD. A carta Gravação Correndo o Mundo. Estamos sendo homenageados nesse jogo RPG porque diz respeito exatamente a nós. A mim, que tenho produzido DVDs, assim como outras pessoas também no mundo. A você que tem feito esses DVDs circularem. E é muito importante que você continue com esse trabalho, porque é o único meio dessa mensagem chegar a mais pessoas, já que a mídia controlada está contra nós. A carta Vírus de Internet não é novidade para nós, mas tenha em mente que esse jogo foi criado em 1990 e ainda não havia internet e nem vírus. A carta Humanista Secular, também uma homenagem a nós. A pessoa que está assustada é um de nós que estamos enxergando as coisas. O rapaz que caminha tranquilamente são todos os outros que ainda não sabem da verdade ou não querem acreditar. Esta é a carta Loterias Estatais. Vale a pena conferir o que ela representa em outros de nossos DVDs. A carta Mate pela Paz. O que significaria? A carta Gordo Remora. Assista nosso DVD Dieta do Palhaço e saiba o que significa essa carta. Saiba qual o método empregado pelos Illuminati para engordar a população. E a situação vai apertando. A carta Desastres Combinados. Fique atento às notícias, até mesmo nas emissoras controladas, porque elas estarão noticiando esses acidentes, embora não vão dizer que são combinados, mas você já sabe disso. Outra carta terrível. A Corte Suprema. Observe que falta uma posição na pirâmide. O lugar está reservado. O anticristo vem aí. E a carta mais terrível de todas. A que tem impregnado de medo corações e mentes pelo mundo afora. A redução da população mundial. Então, entre essas cartas, que são as metas dos Illuminati, desde quando eles foram instituídos, no dia 1º de maio de 1776, na Bavária, que eles pretendiam, criar a nova ordem mundial que está sendo criada neste momento, eles, nessas cartas, então, eles demonstram quais são suas etapas. E a questão subliminar está inserida nesse contexto. Agora, uma rápida explicação e alguns exemplos do que é subliminar. Meu amado, aquilo que nós temos na nossa mente aqui, que nós raciocinamos, que nós computamos na nossa cabeça, com o nosso cérebro,
eles estão dentro da nossa linha de entendimento. Eles estão no nosso consciente, você me entende? Agora também tem outro departamento da mente, que é o subconsciente. O subconsciente, ele guarda informações que a nossa mente não lembra na totalidade. Ela não capta e não forma através disso algo concreto, mas fica fragmentado em alguma parte da mente. E algumas coisas ocorrem, a gente não sabe por quê, você me entende? Mas é reflexo do subconsciente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você acaba de conhecer uma pessoa, alguém te apresenta alguém, uma pessoa. Você olhou essa pessoa a primeira vez. Você cumprimentou e tal. Quando você para refletir, daí a um minuto que essa pessoa já saiu de perto de você, você diz assim, poxa, tem algo nessa pessoa que eu não fui com a cara dela. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Você não sabe por quê. Você não consegue saber por que tu não foi com a cara dela. É subliminar. Está na sua mente, subliminarmente, através da voz dessa pessoa, através ou da boca dessa pessoa, ou do rosto dessa pessoa, ou do gesto que essa pessoa faz quando ela fala. Mas tem alguma coisa nela que te lembra no subconsciente uma outra pessoa que num tempo atrás você teve algum problema com essa pessoa e passou a ser uma pessoa antipática a você. Você me entende? É por isso que quando você acaba de conhecer uma pessoa, você fala, eu não fui com a cara dela. Ou até outras vezes você fala, poxa, essa pessoa... Por quê? Porque às vezes te lembra um filho em alguma coisa, te lembra um ente querido, te lembra um amigo muito próximo, uma amiga. Você me entende? Só que isso você não define, você nunca vai saber por que você gostou daquela pessoa ou não gostou. Você nunca vai saber por quê. Porque isso está no seu subconsciente, isso é subliminar. Da mesma forma, os Illuminatis, eles têm utilizado da questão subliminar há muito tempo, para fazer você engordar comendo muito, para fazer você ter comportamentos de um jeito ou de outro, para te manipular de alguma forma e até para incluir na sua mente a violência, meu amado, a violência, coisas terríveis e principalmente, o principal que subliminarmente é empregado na sua cabeça através de música, através de propaganda, através de filme, através de tudo que os Illuminatis têm para te bombardear. É bombardear mesmo, é um bombardeio. Sabe o quê? Sexo e depravação. Sexo e depravação são os mais utilizados métodos subliminares para impregnar você, a sua família e o pior. Principalmente as crianças, desde a infância, ficar assexuada. E aí, meu amado, qual é a impressão que você tem, falando da impressão e da essência que está nesse DVD? Olha bem, você olha as crianças de hoje e fala, poxa, criança de hoje, pô, com 1 ano de idade já sabe coisa que eu não sabia. Por quê, meu amado? Porque elas estão sendo bombardeadas muito mais, subliminarmente, do que você era antigamente. É por isso que hoje elas estão mais assexuadas. Aí você vê a impressão, você está me entendendo? Quando você percebe isso das crianças. Mas a essência, então, você nem percebe. A essência é justamente quando eles começam subliminarmente a colocar tudo isso na cabeça. Vamos a alguns exemplos? E é bom sempre lembrar que as informações do subconsciente são muito mais poderosas do que do consciente na mente humana. Mas vamos lá. Começamos com uma imagem clássica do desenho de Walt Disney. Bernardo e Bianca, e atrás deles a imagem de uma mulher de seios de fora. Isso passa muito rápido no filme, a pessoa não percebe no consciente, mas fica subliminarmente no subconsciente a questão do sexo voltado para crianças. Essa mostra a Coca-Cola. Qual criança não gosta de Coca-Cola? E ali, se você observar, a Coca-Cola está em meios a cubos de gelo. E ampliando essa imagem do cubo de gelos, em um cubo aparece uma criança, uma menina pelo jeito, indo em direção a um pênis para fazer sexo oral. Não precisa tirar as crianças da sala não, porque eles veem isso o tempo todo na televisão, dessa mesma forma que está aí, só não presta atenção, né? Olha, essa aí é uma nota, não sei qual o país, não sei qual a nação, mas atrás dessa pessoa que é homenageada, essa senhora, as palmeiras com suas folhas escrevem a palavra sex, que significa sexo em português. Colocando a imagem mais distante dá para ver melhor, observe. Essa aqui é a mais antiga que se tem conhecimento. Talvez seja uma das primeiras propagandas subliminares. À esquerda, a propaganda de uma bebida em que a pessoa elegantemente segura a taça. Só que olhando do outro lado, de cabeça para baixo, você observa que a outra mão está justamente no órgão sexual. Mais uma incitação ao sexo. Essa é brasileira. Horácio, personagem do Maurício de Souza, da Mônica. E ali atrás, no último quadradinho de baixo, uma mulher com seios de fora, uma mulher nua. O que estaria fazendo uma mulher nua num gibi infantil? Não é por acaso, né? Essa também é outra clássica.
É uma propaganda de bebida americana, onde à primeira vista parece uma festa. Mas se você observar bem, vê que tem mulheres fazendo sexo oral para tudo enquanto é lado. E ainda pessoas tocando nos seios das mulheres. E, enfim, não vou nem ficar daqui comentando isso. É uma propaganda feita diferentemente, mas do mesmo produto. Essa é justamente a faceta dos Illuminati, pois está no cartão, que é um jogo RPG dos Illuminati, onde todas essas coisas são reveladas. Na verdade, em cima, uma parte do hexagrama, ou a pirâmide inversa, que significa o povo, né? Significa nós, que estamos abaixo da pirâmide, e o que é feito para nós. Esse sorvete com a cobertura do sorvete, portanto, desenhada aí a palavra sex. Essa imagem é muito conhecida, está em diversas etiquetas, e se você mesmo pegar uma roupa sua e cobrir a parte de cima, vai apresentar então essa imagem que está abaixo do dedo, uma mulher com as pernas arreganhadas. McDonald's, um palhaço inocente. A bolsinha a pessoa ganha, a criança ganha quando vai no McDonald's e ganha uma bolsinha, e nela, se você olhar bem de pertinho com a lupa, você vai ver que naquele quadradinho ali está o Ronald McDonald dizendo para você que é cliente do McDonald's se ferrar. Criança gosta de ketchup, então nada melhor para esses assessores de Satanás do que colocar o ketchup em forma de língua, lambendo uma salsicha. Ou seria outra coisa. Por falar em outra coisa, aí está. Uma embalagem americana de um queijo, onde destacamos aí à direita a imagem bem de pertinho. O que parece isso? E para você ver que a amplitude é tão grande que até nos filmes, nos cartazes, tem propagandas subliminares voltadas para o sexo. Silêncios do Inocente é o nome do filme a qual pertence esse cartaz. A borboleta na boca dessa pessoa tem a cabeça feita por um crânio, mas se você olhar de perto, o crânio são várias mulheres praticando lesbianismo. E aí um clássico infantil que já é bem conhecido nosso aqui nos DVDs. Quem não conhece a Branca de Neve? A serva de Satanás. Por esse motivo, o caçador não a matou. Ele a reconheceu como seu chefe. Outro desenho de Walt Disney. Foi rápido demais. Então vejam as mãos. Isso é símbolo de satanismo. Sem contar com as partes íntimas das meninas aparecendo. Poderíamos passar aqui o resto do DVD todo mostrando essas coisas. Mas vamos fechar com essa aqui, ó. Veja novamente. Rearrange the cosmos. And the one who can last it up is Os Illuminatis se utilizam das coisas subliminares por dois motivos principais. Um deles é que é uma forma oculta de expressar algo que é do interesse deles e que é nocivo a nós. A outra é que o subliminar é muito mais potente do que o consciente. Vamos saber um pouco mais dos Illuminatis? Eles, ao longo da sua existência, desde 1776, vêm desenvolvendo seus trabalhos, seus projetos, suas ideias em 3 métodos básicos: planos, metas e facetas. Quanto às facetas, vamos destacar a partir de agora uma delas, o reescrevendo a história. O que é isso? Eles já reescrevem a história há muito tempo. Algumas coisas, alguns fatos que não têm como ser negados, o que eles fazem? Eles modificam. E outros fatos que não têm como se comprovar de uma forma ampla, eles apresentam em cima desse fato algo totalmente contrário. Vou te dar um exemplo disso. Nós sabemos que Deus criou o mundo, mas nós não temos como provar, porque essa crença se baseia na fé. Então, os Illuminatis, que têm os principais órgãos aferidores mundiais, entre eles o órgão que regulamenta a educação, eles colocam no currículo escolar de todos os alunos do mundo todo de que o mundo se originou no Big Bang. Como eles controlam também os centros de pesquisas, e aí pesquisas dos mais diversos tipos na área da ciência, eles cientificamente, então, colocam como correto de que o mundo se iniciou no Big Bang. Uma teoria que nós sabemos que tem diversas falhas. Mas essa é um dos momentos em que eles se utilizam dessa faceta, reescrevendo a história.
Muitas das vezes, alguma coisa não tem como eles negarem ou contradizerem totalmente. Então, o que eles fazem? Procuram embaçar um pouco a imagem, para que não seja visto realmente com a visibilidade a qual deveria, sim, a história continuar mostrando. Vou te dar um exemplo disso. O Natal, por exemplo. Nós que cremos no Senhor Deus, no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nem devemos comemorar o Natal porque ele não é bíblico. Mas o Natal é claro que existiu. Um dia o Senhor Jesus nasceu e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, em antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não foi só devido à fé. Não é só cremos que sabemos disso. Não é só pela fé. É um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, o que eles fizeram? Inventaram o Papai Noel, inventaram as renas, inventaram toda uma história em torno do Natal para poder confundir o verdadeiro sentido que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E por aí, com essa faceta do reescrevendo a história relacionada ao Natal, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe. Quando ficam maiorzinhos, descobrem que Papai Noel, na verdade, não existe, que tudo é uma farsa. E, por associação, subliminarmente, também passa a não dar muito crédito a Jesus, como se ele também passasse a fazer parte desta farsa do Natal. Você está me entendendo? Outro exemplo, ainda dentro das questões religiosas, que podemos dar até para ilustrar melhor, nessa faceta de reescrevendo a história, é a Páscoa. A Páscoa trata-se, na verdade, de um momento no Antigo Testamento em que o anjo da morte passou no Egito e ali naquele momento o sangue do cordeiro, que representa Jesus, estava nos umbrais das portas, das quais não deveria o anjo da morte tocar. Essa é a Páscoa. Como não tinha como negar a Páscoa, eles criaram o ovo e o coelho e o ovo de chocolate. E nós perguntamos, o que tem a ver o ovo com o coelho de chocolate na Páscoa? Mas a história foi tão bem reescrita por eles, que hoje, se você perguntar a qualquer pessoa sobre Páscoa, ninguém vai te falar do sangue de Jesus no umbral da porta, do anjo da morte, ninguém te fala isso. Só vai falar do ovo e da Páscoa, principalmente as crianças, que na verdade sempre foram o objetivo maior da ação dos Illuminati. Sempre eles direcionaram o foco deles em cima das crianças. Você está me entendendo, meu amado? Vamos lá. Reescrevendo a história para por aí? Não. Por exemplo, a história diz que o homem foi à Lua, mas nós sabemos, através dos nossos DVDs, que o homem não foi à Lua. A história diz também que o World Trade Center foi vítima de um ataque terrorista, mas nós sabemos que o World Trade Center não foi vítima de um ataque terrorista. Então, é assim que eles usam a faceta do reescrevendo a história. É uma das facetas dos Illuminati. E quem já leu o livro 1984, inclusive tem um filme sobre esse livro, mostra o personagem principal como um empregado do governo encarregado justamente de reescrever a história. Ele modifica a história ao longo dos tempos. E é isso aí uma demonstração simbólica de como os Illuminati já vem fazendo há muito e muito tempo atrás.